Olá, boa tarde. Eu sou Luiz Carlos Franco e o Primeira Página está de volta. Você acredita em vida após a morte? Isso é um assunto para os especialistas. O que nos interessa investigar hoje é o que eu posso fazer de negócio no pós-vida. Acompanhe. Falamos hoje de um mercado que movimenta algo em torno de 7 bilhões anuais. O negócio de cremação no país, de pessoas e animais. O grande impulso do setor começou a partir de 88, quando a nova Constituição permitiu que empresas privadas pudessem construir e administrar cemitérios e crematórios no Brasil. Nos últimos 5 anos, o número de crematórios teve crescimento mais acentuado e hoje já passam de 70 essas unidades, que incluem, além do incinerador, o local da cerimônia de despedida do falecido e a loja de acessórios. Os cemitérios que se cuidem. Cremar hoje custa em torno de R$3.000, mais a urna para acondicionar as cinzas. Enterrar, por outro lado, pode sair por mais de 15 mil, o jazigo, mais o preço da gaveta e da anuidade de manutenção. Para falar um pouco desse mercado e de como empreender é possível até no negócio do pós-vida, convidamos os empresários Valmir Puato e Vera Whittaker Penteado, da empresa Anima Bronze. Obrigado pela presença de ambos e eu gostaria de perguntar para os dois de saída, como é que dois profissionais do setor têxtil acabaram mudando radicalmente para o mercado pós-vida? Por uma questão assim de educação, vou começar pela Vera. Então, Vera. Não, foi uma escolha que tivemos que fazer por questões de mercado. O nosso setor, que era na época de desenhos, nós trabalhávamos com as indústrias têxteis, nós tínhamos um estúdio de desenho na Itália, e por questões de mudanças econômicas, da entrada da China no mercado americano, os nossos clientes foram fechando, e a gente, de repente, ficou assim, bom, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos tentar mudar completamente o estúdio, houve aí também uma escolha de volta para o Brasil. Foi assim um momento de questionamento, de interrogação, de dizer assim, o que nós vamos fazer da vida, né? E aí houve uma escolha que faz parte, foi ocasionada pela família do Valmir, que agora eu acho que ele também pode falar, né? Dizer por que nós entramos nesse setor e, né, saímos do têxtil, deixamos os desenhos e fizemos uma mudança tão radical. Tivemos que ter muita coragem, mas também eu acho que tem um momento da vida que você tem que saber dizer, isso já deu, se a gente continuar, talvez a gente vai se enterrar. Então foi uma questão de escolha mesmo, olha, vamos tentar um outro setor, recomeçar a vida, e escolhemos o setor funerário por uma questão familiar. Vamos falar, ela falou enterrar, vamos enterrar os outros, então. Não vocês, né? Valmir, como é que é morar na Itália e de repente sentir que o seu mercado está minguando e você tem que tomar uma decisão? Como é que é isso? É duro no começo porque você tem um trabalho de anos e anos de desenvolvimento, um afeto também para um trabalho que era muito legal, o nosso trabalho dos desenhos, uma estrutura montada junto com os clientes. Nós trabalhávamos muito no mercado norte-americano, além do mercado europeu. Quantos anos? Quase 20 anos, foram acho que 18 anos. E era o quê? Você fazia têxtil para o quê? Cortina? Nós fazíamos desenhos, nós fazíamos coleções de desenhos que eram vendidos, oferecidos para a indústria têxtil do setor de casa, de decoração. Então era para cortinas, toalhas, lençóis, estofados. Então era um setor bastante interessante, muito dinâmico e que exigia da gente muita criatividade para desenvolvimento de produto, né? Então ao longo de quase 20 anos foi o nosso setor, e quando no final por volta de 2008, 2009, quando a China e a Índia começaram a ter desenvolver um papel muito forte no abastecimento de tecido, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos,
nós fomos perdendo clientes. Nossos clientes simplesmente foram fechando, um após o outro. E nós nos encontramos numa situação de, né, termos que atuar alguma mudança na nossa vida. E foi aí que no final de 2009, mais ou menos, parte da minha família, o meu primo no caso, conversando comigo, disse, olha, por que você não se interessa a levar adiante o que sempre foi o negócio da minha família por parte de pai? Porque por parte de pai, meu tio, meus primos e tal, sempre tiveram ligados ao setor funerário lá na Itália. Meu tio tinha uma indústria de câmaras frigoríficas e outros acessórios, e que se tornou um grande grupo empresarial, né? Nós éramos a parte da família que ficava fora desse setor, né? Totalmente a parte desse setor. E aí nós fomos conversando, tivemos várias ideias para nós levarmos adiante um novo projeto, e havia também por parte minha e da Vera a vontade de voltar ao Brasil depois de tantos anos. Então, entre todas as coisas que foram discutidas, foi aí uma época, fizemos algumas viagens para conhecer esse novo mercado que estava se abrindo à nossa frente, né? Fomos para os Estados Unidos e para ver como funcionava o mercado funerário nos Estados Unidos, já que nós conhecíamos muito bem esse mercado na época do setor têxtil. E de lá, por acaso, eu peguei um avião e vim para o Brasil. Estava tendo uma feira em Santos, uma feira funerária. Aí eu quis conhecer, vim para Santos, vim para São Paulo, fui para Santos, fui visitar a feira, e eu percebi uma grande diferença em termos de produto, como eu tinha um olho muito afinado em termos de produtos, né? Eu percebi uma grande diferença em termos de produtos do que se era oferecido na Europa, nos Estados Unidos, com o que estava aqui no Brasil. E quando eu regressei à Itália, eu falei, olha, eu tenho interesse em trabalhar nesse mercado, setor, mas eu acho que o meu interesse maior é voltar ao Brasil e levar esse produto para o Brasil e começar esse setor, abrir esse setor novo no Brasil. Deixa só, vamos entrar nesse setor aí mais detalhado, mas eu quero fazer uma pergunta para a mulher, né? O que é desfazer uma casa na Itália e vir fazer uma casa aqui, ou vocês já tinham um pé em cada canoa? Como é que foi essa transição? Nós estávamos construindo uma casa aqui que deveria ser a nossa casa para... De lazer. De lazer, etc. E aí, de repente, sabe, essa casa se tornou a nossa casa. Mas eu devo ser sincera com você, como eu tive pais ciganos, para mim não foi muito difícil fechar uma casa para abrir a outra. Tá? Eu acho que eu vivi a minha vida inteira com mudanças e fechando malas, abrindo malas, então isso não foi difícil, né? Nós nos adaptamos até bem facilmente, porque a nossa família sempre viajou muito e tivemos sempre várias mudanças. Então, a nossa casa, que era para ser uma casa, de repente, de lazer, tornou-se a nossa residência, né? E, estranhamente, todos os nossos amigos disseram, como é que vocês conseguiram passar de Nova York, que era o nosso ponto de referência, para Águas de São Pedro? São Paulo, Brasil. Mas por que vocês tinham casa na Itália? O centro lá de design lá é Milão, essas coisas, ou não tem nada a ver? Não, o centro dos estúdios de desenho, o polo de estúdios de desenho na Europa era Como, onde nós morávamos, e Lyon, na França, e Londres. Tá? Existem ainda 3 polos de criação de desenhos para têxteis, que ainda são Como, Lyon e Londres. Tá? Os ingleses também são muito fortes em design. E aí nós morávamos na Itália, mas o nosso mercado era o mercado americano. Então, na verdade, nós tínhamos 2 casas. A gente morava na Itália para a produção dos desenhos e nós vendíamos nos Estados Unidos. Então, nós íamos muito para Nova York. E por isso que o Valmir falou que quando nós começamos essa ideia da empresa do setor funerário, nos ofereceram, o nosso primo italiano falou, mas então abram o mercado americano, porque vocês conhecem muito bem os Estados Unidos.
Só que depois da nossa pesquisa do mercado americano e tal, o Valmir falou, Vera, eu sinceramente, se é para mudar a nossa vida, então vamos mudar para o nosso país, onde eu acho que existe muito mais possibilidade da gente começar do zero num setor novo do que nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos já têm o seu mercado funerário estabelecido. O Brasil também, não é isso, é que eram, sabe, visões diferentes do que a gente queria trazer para o mercado. Então, o Valmir começou a falar, e eu cortei de propósito, esse olhar de designer, né, para as coisas que vocês viriam oferecer. Quanto de braço, de cérebro e de capital vocês tiveram que botar para Ânima Bronze ter fôlego no mercado? Tivemos que botar bastante capital e muita energia, porque nós estávamos entrando num setor totalmente novo para a gente, desconhecido, e o nosso único olhar era o olhar de design, de produto, né? Nós tínhamos essa sensibilidade de perceber que havia lá um mercado onde nós poderia se encaixar, digamos assim, né? Com novas ideias, com produtos que já existiam no mercado, mas porém diferentes, com uma cara diferente. Tá? O problema era fazer os contatos, ter um comprador. Né? Comprador. Porque nós não éramos ninguém. Então, abrir algumas portas importantes, isso foi demorado. E até encontrar qual setor do setor funerário poderia ser mais interessante pela gente. Então, desde o começo, nós conseguimos ter a percepção de algumas coisas do que nós queríamos ser ou não ser. Nós queríamos ser assim, uma empresa capaz de distribuir nosso produto para o mercado nacional inteiro e não somente trabalhar localmente. Então, isso já colocou a gente num patamar do tipo, ok, me interessa vender meu produto desde Porto Alegre até Fortaleza. Então, isso já foi restringindo a área de atuação, porque se você quer trabalhar no setor funerário para cemitérios, você vai trabalhar somente no cemitério local, daqueles municípios em volta de você, porque é um trabalho muito local. Você precisa bater na porta dos cemitérios, conhecer os coveiros, conhecer, sabe, as pessoas que trabalham localmente. Isso não era o que nos interessava. Nós queríamos um quadro maior para a gente, tá? Foi aí que nós encontramos o setor da cremação, como um dos setores mais fáceis, entre aspas, de atingir. Pelo menos mais promissores, né? Inclusive mais promissor. Tá? Com menos concorrência. Tá. Então, fomos atrás dos crematórios, porque são empresas bem estabelecidas no mercado, é mais fácil de você saber quem é quem no mercado e elas têm uma área de atuação muito ampla. Né? Existem grandes grupos empresariais com vários crematórios. Né? Existe um grande grupo empresarial no Sul, o outro no Nordeste que tem vários crematórios. Então, o interessante para a gente era entrar nesse grupo e tê-los como clientes. Né? E conseguimos. Foi demorado, porque, como eu disse, nós não éramos conhecidos no mercado. Tá? Quanto tempo tem a Ânima Bronze? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E para acelerar esse ser conhecido no mercado, como diz o Valmir, o que vocês fizeram? Participaram de feiras? Olha, no início foi muito telefone. Muito telefone. Aí tivemos a sorte de algum crematório, sabe, 1 ou 2 crematórios acreditarem, começarem a comprar. O crematório de Santos nos deu uma abertura, eles gostaram da gente, nos indicaram alguns clientes que hoje são ótimos clientes. E aí começou um pouquinho o indica, entende? Os crematórios, eles têm essa questão, eles não são
egoístas, vamos dizer, com os produtos deles. Se eles gostam do produto, eles eles recomendam para outros crematórios. Então, nós tivemos a sorte, vamos dizer, de começar no Brasil quase junto com os crematórios. Há uns 4, 5 anos atrás existiam crematórios. O Vila Alpina já existe há vários anos. Sim, mas é municipal. É municipal. E nós tivemos a sorte, vamos dizer, de começar quando os crematórios também começavam a se sobressair. Então a gente nós estamos, vamos dizer, crescendo junto com os crematórios, né? À medida que eles vão crescendo, nós vamos adquirindo cada vez mais clientes. Valmir, eu estou com alguns produtos aqui, eu queria que o Valmir explicasse o que eles são e o que a Anima Bronze oferece, né? Então, esse menorzinho aqui eu vou levantar. Eu gostaria que você descrevesse. Essa é uma urna ecológica, não é isso? Essa é uma urna hidroecológica. Por que ela é hidroecológica? Porque ela pode ser colocada tanto na água como na terra. Existe... A água que você diz é jogar no mar? Exatamente. Existe o desejo das pessoas de colocarem, de depositarem as cinzas, de fazer uma despedida do ente querido, seja um familiar ou, nesse caso, de um pet, tá? No mar, numa lagoa, no rio. Tá? Então, essa pequenininha é para um pet, então? Essa é para um pet, essa é para um cachorrinho. Então, esse é um mercado que também existe, que não é só para gente, é para animais também. Não, existe. Vamos falar disso mais para frente. Com certeza. Então, nós desenvolvemos essa urna, que nós chamamos de hidroecológica, feita em areia. Quando nós entramos nesse mercado, já existia um produtor de urnas hidro e um produtor de urnas ecológicas. A urna hidro somente ia na água. A urna ecológica somente ia na terra com uma semente para o plantio. Nós resolvemos fazer essa urna hidroecológica, ela é feita em areia, ela pode ser colocada tanto na água como na terra. Então, deixa eu mostrar ao aqui. Colocar a urna na terra, aqui é uma urna anjo para a gente. É para as pessoas. Humanos. E tem uma outra aqui. Tem uma árvore. A simbologia é essa realmente da árvore, porque as pessoas gostam também de plantar a urna. Nós fornecemos a urna com uma semente para fazer o plantio. Claro que a semente é simbólica. Nós aconselhamos sempre colocar uma pequena muda de uma árvore, porque a gente não tem certeza que a semente possa vingar. Aí a cerimônia é a de você fazer um buraco na terra, colocar o vaso da urna sem a tampa, uma muda, e aí vai crescer uma árvore e no seu jardim, e essa árvore vai representar o ente querido, a mãe, o pai, o avô, ou até o pet, né? Então, é uma questão que realmente chama muito, é muito importante para as pessoas. Eu queria aqui dizer o seguinte: o que nós estamos tentando fazer, estamos tentando entrar na cabeça das pessoas e tentar entender todos os desejos que cada um tem ou possa ter na hora da despedida, porque ninguém pensa o que fazer com a cinza. Essa é uma questão de... Ninguém quer escolher esse modelito em vida. Não. Portanto, alguém escolherá por nós, né? Exatamente. Então descreva mais isso aqui, porque tem uns pingentes aqui, e eu queria que você também falasse sobre isso. Isso aqui é para botar as cinzas, né? Exatamente. Uma amostra grátis da cinza, porque o grosso vai aqui, depois tem outras perguntas sobre isso. Tem saída? Como é que... Tem muita saída. Então, aí vem um pouco essa parte do nosso setor antigo, que era o setor do design, que era o setor têxtil. Nós estamos sempre à procura de acessórios novos. Para nós é muito importante oferecer acessórios para o nosso cliente grande, que é o crematório, que por sua vez oferece para o cliente final. E nós também oferecemos para o cliente final, porque nós também efetuamos vendas pela internet. Mas, enfim, esses são pingentes para as pessoas terem a oportunidade de poder carregar um pouco da cinza do ente querido, que é simbólica, uma pitadinha de cinzas, podem carregar usando como um pingente
É um acessório muito bonito, é uma joia e feita em aço cirúrgico, antialérgico. E nós estamos vendendo isso, agregamos valor com esse pingente às urnas que nós vendemos, né? E é um dos acessórios que nós oferecemos hoje para a cremação. Vera, ele falou venda pela internet. Qual é o site? www.animabronze.com.br e nós temos também o www.urnasparascinzas.com.br. Hoje nós estamos com 2 sites. Ok. Vera, o coração é uma coisa assim mais feminina, embora a gente também tenha coração, né, Valmir? Com certeza. O que significa esse objeto? Então, esse objeto é uma mini urna para você guardar um pouquinho das cinzas do seu ente querido, tá? Assim como essas mini urnas, que ela existe, tem uma urna grande, bem grande, que é a que pode caber as cinzas de um ser humano normal, e depois tem as mini urnas. Isso aqui é para ficar de enfeite? Foca, você como guarda diz o outro, foca em mim. Guarda um pouquinho, exatamente, você guarda um pouquinho. A família as mini urnas, dá né? para um sobrinho, dá para um neto, enfim. Vamos E é para dividir as cinzas na família. Será que eu vou querer ser dividido aqui? Então, os crematórios vendem muito bem as mini urnas, viu? É um produto que nós tivemos grande sucesso. É um assunto polêmico que não dá para dizer para o cliente direto, volte sempre, não é verdade? Verinha, o que tem de engraçado, assim, a morte não é muito engraçado, principalmente quando está próximo a gente, mas tem algumas coisas que são peculiares ao negócio. Tem umas coisas delicadas, porque, sabe, o nosso trabalho é ser profissional, tá? Animabronze, isso aí é nós nascemos, eu e o Valmir, tentando ser sempre muito responsáveis, trabalhar direito, e a Animabronze nasceu com esse perfil, ou seja, vamos dar o melhor atendimento que a gente puder ao nosso cliente. E você sabe que você está atendendo direito, mas você não pode dizer para o cliente, olha, eu espero que você volte a me procurar, né? Porque é uma falta de delicadeza, exatamente. E você também não pode dizer, quando o cliente volta de vez em quando, puxa, que bom que você está voltando, entende? Isso é uma coisa meio atípica, porque todas as empresas querem mais que os clientes voltem, entende? Quer dizer, nós também queremos que os clientes voltem. Lógico, os crematórios é outro tipo. O B2B, né? Exatamente. Agora, como nós vendemos pela internet, muitas vendas são feitas online, eles vendem a gente vende pelo cartão de crédito normal. Mas tem muita gente que liga pra gente. Eles não querem ser atendidos online, entendeu? Pela venda. Eles querem conversar com a gente, eles querem saber uma opinião, eles querem contar o que aconteceu. Então o que você acha? O que você acha, que urna que você acha que eu escolha? A minha finalidade. Então um pouco de psicologia. Exatamente. E a gente teve que aprender um pouco a lidar com esse tipo de público, que você tem que respeitar, saber que o momento é muito delicado, né? Mas ao mesmo tempo você fica feliz, porque você diz, puxa, se a pessoa voltou, é porque teve um bom atendimento. E nós somos empresa, então a nível empresarial é muito bom quando o cliente volta. Ô Valmir, vocês acreditaram nesse mercado ao notar a mudança de comportamento do brasileiro, que passou a aceitar a cremação, ou teve motivo mais forte? Você falou coisa familiar, né? Sim, a questão familiar influenciou bastante, mas nós percebemos que o Brasil estava seguindo uma tendência de mercado muito norte-americana. Apesar de nós sermos latinos e termos grandes influências de Portugal, Espanha, Itália, por alguns setores, porém, em termos de setor empresarial, dos grandes grupos que atuam hoje no Brasil, que são os grandes donos de crematórios, inclusive, a referência deles é os Estados Unidos. Tá? Nós temos hoje, por exemplo, aqui no Brasil, os cemitérios parques. Muitos crematórios são de grupos empresariais que já possuem cemitérios parques. Os cemitérios parques foram criados aqui no Brasil nos moldes dos cemitérios parques norte-americanos. Tá?
Então, com isso em mente, a gente percebeu que o setor funerário, a cremação, o setor funerário, ia ser um setor que ia pegar cada vez mais, está pegando cada vez mais. Hoje temos Qual a porcentagem de cremação na cidade? Você tem ideia? São Paulo hoje crema mais ou menos de 800 a 900 corpos por mês. Vila Alpina. A cidade de São Paulo, o município de São Porque é Paulo. só ela que pode ter crematório. Exatamente. Né? Só que nós temos na grande São Paulo, temos outros crematórios. Temos em São Bernardo do Campo, temos em Itapecerica da Serra, tem 3, temos em Guarulhos. Não temos os dados das cremações desses crematórios porque são particulares, tá? Mas a gente acha que, assim, cidade de São Paulo hoje tem uma porcentagem de cremação de 10% dos óbitos e a grande São Paulo como um todo por volta de 5%. E esse número vem crescendo. O crematório da Vila Alpina, ele tem 30 anos. Em 30 anos foram efetuadas 60 mil cremações. Somente nos últimos 10 anos foram 42 mil cremações. Ou seja, em 10 anos foram efetuadas 60% das cremações dos 30 anos, desde que o Vila Alpina começou. E esse número está crescendo. Onde que é mais promissor? São Paulo? Em que lugar do Brasil está desenvolvendo mais? Nordeste e o sul do Brasil. Nordeste, porque nós temos grandes grupos empresariais que estão reformulando o setor funerário como um todo, estão abrindo vários crematórios. E o sul, um pouco pela cultura europeia, né, que mais forte, tem grandes grupos empresariais também no sul. Então o sul e o nordeste são grandes promissores. E essa questão ambiental, já se sabe que os crematórios não são nocivos à saúde dos vivos? Porque existia sempre aquela questão do impacto ambiental, poluir, aquela fumaça que sai da incineração. Absolutamente. Hoje um crematório, para você saber, um crematório para poder abrir as portas demora quanto? 2 anos talvez. É tanta exigência, nós temos exigências do municipal, exigências do estado e federal. Então, os controles são muito rigorosos. Por último, são feitos os testes de queima para ter certeza que o que vai ao ar é fumaça que não polui sem o menor problema para o meio ambiente. Verinha, é possível uma pessoa ser cremada mesmo que não tenha expressado o desejo em vida por escrito? Sim, sim. Os crematórios, os nossos clientes nos informam que eles podem, uma pessoa da família pode se responsabilizar pela autorização da cremação da pessoa. Porque muito tempo atrás, ainda não sei se isso existe, muita gente tinha medo de ser cremado e ter algum sinal de vida ainda. Vai lá para o forno e adeus, né? Mas acho que isso está acabando, né, com a multiplicação dessas cerimônias, né, que são verdadeiras cerimônias. É permitido cremar restos mortais de alguém que já tenha sido sepultado, Valmir? É possível, na exumação dos ossos, você fazer uma cremação dos ossos. Isso é bastante comum. Muitos cemitérios municipais estão entrando em contato com os crematórios particulares para poder liberar espaço nos crematórios, nos cemitérios, né, e fazer a cremação das ossadas. Porque a maioria dos cemitérios municipais não tem como crescer mais. O cemitério municipal hoje enfrenta grandes problemas, porque não há como ampliá-los. A legislação brasileira não permite, é muito rigorosa quanto aos cemitérios. Os cemitérios não traz votos para ninguém. Então é uma questão é uma pedra no sapato para todo prefeito. Abusão, né? E só se crescer para cima. Em Santos, por exemplo, eu lembro de ter visto um cemitério vertical. Sim, mas esse é particular. São então, particulares. São cemitérios particulares. Veja, por parte das prefeituras, um cemitério não traz grandes benefícios, não traz, é uma obra
pela qual nenhum prefeito pode dizer, isso, eu fiz esse cemitério porque... Só o Dorico Paraguaçu na novela. É um pouco que nem a questão nossa, nós não podemos fazer publicidade do nosso produto, do nosso setor, porque é um setor extremamente discreto, um setor que lida com a morte, a acessibilidade das pessoas. Então, realmente, para o município, o cemitério é um problema. Tá? E, a cremação é uma grande solução para todos, realmente. Existe ainda um mito sobre misturar as cinzas, né? Não se crema de cara, né? Tem a solenidade, custa muito caro acender aquele incinerador, e aí parece que espera ter mais corpos para fazer aquilo. Como é que é isso aí? Mistura a cinza do caixão com a cinza do indivíduo, ou o osso vai depois, porque queima muito mais tarde? Conta pra gente detalhes isso. Não mistura nada, não. Quando é cremado um corpo, o caixão vai junto, vai tudo junto, são retiradas as partes de metal, vidro, se houver vidro no caixão, queima tudo durante 1 hora a 1.200 graus. Ao abrir o forno, o que você vai encontrar são os ossos intactos e a cinza do caixão. A cinza do caixão, da roupa, do vestuário, são retiradas, são peneiradas, são jogadas fora. E são retirados os ossos. Os ossos não queimam, eles ficam intactos. Então o esqueleto todo é retirado. É retirado e é triturado. Existe um grande triturador e esses ossos são triturados e depois aí se tornam cinza, se tornam um pó. Que é Depois de triturado ainda queima também? Ou não. Aí já é colocado num saco plástico e colocado dentro de uma urna para cinzas, né, que é entregue para a família. Tá? Então, mas ao abrir o forno, você encontra o esqueleto inteiro ainda. O osso não queima. E a queima é individual. Ainda que tenha uma fila, né? Não, é individual, não existe possibilidade de se queimarem 2 corpos ao mesmo tempo. Até no PET. Tá? No PET também, a queima é individual, não é que são colocados vários bichos dentro do forno, entende? É uma queima individual também, porque... Como você estava falando do setor PET, na cremação, o PET também vem crescendo muito, o setor PET. Porque as pessoas, até talvez seja menos difícil você lidar com a cremação no setor PET. Tá? Porque nós vemos que está crescendo muito, tem muito crematório PET. Mas o crematório é diferente? É outro crematório? São 2 crematórios, são 2 setores diferentes. Por exemplo, nós temos clientes que têm o crematório para humanos, e que vão abrir um crematório PET, tá? São 2 setores completamente diferentes. Mas o PET é bem uma novidade, né? Não tem tanto crematório assim. Né? Tem menos do que eu não sei realmente hoje a quantidade de PETs. Temos um grande cliente que é o crematório PET em São Paulo, que fica em São Bernardo do Campo, no caso. É o maior do Brasil. E ele hoje efetua por volta de 300 cremações por mês, entre maioria cachorros e gatos, né? Mas se crema tartaruga, se crema passarinho. Outro dia um cliente nosso, o crematório ligou, pedindo se na urna a hidro nós poderíamos colocar um furão, um ferret, um bichinho, tipo um ratinho. Eu não conhecia esse ferret, essa palavra. É um furão, porque a pessoa queria uma imagem de um furão, só que nós não temos, então nós dissemos que não podíamos. Eles acabaram comprando 2 urnas com a árvorezinha. Para plantar o furão no quintal. Plantar o furão no quintal. A comercialização de urnas para cinzas com vendas pelo site começou quando? E, na sequência dessa pergunta, o que as pessoas costumam perguntar para você, já que a Vera disse que conversam, não querem só comprar direto e tal? O que mais se pergunta? Qual a curiosidade a respeito? Normalmente as pessoas quando ligam, elas querem saber de que material é a urna, se cabe, se as cinzas da pessoa vão caber na urna, na nossa urna, se elas vão durar no tempo, o que é melhor colocar dentro do jazigo, porque tem pessoas que compram a urna para deixar em casa, né, como decoração,
Tem outras pessoas que compram para colocar cinzas no mar ou no rio, etc. E tem pessoas que compram a urna para deixar no jazigo, né? Então nós recomendamos, não, mas eu gostei dessa urna, porque nós também temos urnas em madeira, né, com aplicações em bronze. Aí quando a pessoa fala, eu vou deixar no jazigo, a gente já diz, olha, então a de madeira não é a mais recomendada. Ou seja, você tenta direcionar também, né, descobrir a necessidade do cliente e tal. Não, mas você tem certeza que vai caber as cinzas? Falando assim, todas as nossas urnas grandes são feitas para caber as cinzas de um ser humano. Será que eu consigo entrar? Cabe. Cabe. Vamos esperar um pouco mais. Almir, variedade de itens e o que vocês veem mais saída nos produtos da Animal Bronze? Variedade de itens. Os itens são bastante. Nós temos hoje, eu acredito, de 25 a 30 itens diferentes. O que nós vendemos muito? Nós vendemos uma urna básica, digamos assim, que é uma urna que possibilita o crematório entregar as cinzas. Quando você vai retirar as cinzas do seu ente querido, o crematório entrega para você a cinza em uma urna. Essa urna é bastante básica. Nós vendemos essas urnas para os crematórios também. Essa urna básica, se o sujeito quiser guardar, é suficiente? É o suficiente. Não tem custo, já está embutido? Já está embutido no custo da cremação. Okay. Daí em diante, o crematório precisa entrar com um setor de venda até, sabendo disponibilizar para o cliente, que é a família no caso, as urnas hidroecológicas no caso, as mini urnas, mostrar a possibilidade de dividir a cinza do ente querido entre familiares, os pingentes, um coração que você mostrou aí. Então isso depende do cliente, do nosso cliente, que é o crematório, depende dele disponibilizar esse produto para o cliente final. Nós não temos acesso ao cliente final, a não ser através do site, claro. Tá? Mas o site para a gente é muito uma vitrine também. Tá? Até para educar... Não tem escala que tem o crematório. Não, claro que não. Mas o que nós fazemos, a preocupação nossa é sempre procurar vários acessórios, porque, como eu disse antes, ninguém pensa o que fazer com as cinzas. As pessoas deixam em vida o desejo de dizer, eu quero ser cremado. Tudo bem, isso ficou gravado na cabeça das pessoas, dos familiares. Porém, o que nós fazemos é assim, nós entramos com essa possibilidade, assim, nós somos gerenciadores de cinzas, digamos assim. Tá? Então, assim, tudo bem, o desejo do seu pai, do seu avô era de ser cremado. O que nós vamos fazer com essas cinzas agora? Tá? Porque você pode, como disse a Vera, você pode colocar a urna e colocar no jazigo. Muito bem, porém você pode colocar na água, pode virar uma árvore, você pode dividir entre os membros da família ou de amigos, pode carregá-lo num pingente, há várias formas. Então nós estamos sempre procurando novos produtos e novos acessórios para os clientes nossos oferecer por sua vez para os clientes finais. Falar em várias formas, eu tive um grande amigo e professor chamado Ciro Del Nero, grande cenógrafo, trabalhou na abertura do Fantástico, feiras pelo país, e ele me chamou certa vez para um projeto que ele estava fazendo para o crematório de Guarulhos, se não me engano, e onde era uma cenografia fantástica. O que dá para a gente ver do mínimo ao mais sofisticado nessas solenidades que vão cada vez mais incorporando até orquestras para se despedir do ente querido? O que vocês já viram de diferente nessas solenidades? Como o crematório de Guarulhos, que por acaso é um cliente nosso, e eles têm essa despedida muito cenográfica, onde o caixão ele sobe ao céu e tem uma caída de pétalas de rosas na sala de despedida, e com som é extremamente emocionante, realmente. É difícil de você sair de lá sem chorar. Então, tem muita emoção envolvida nas despedidas e é uma
uma das questões, os crematórios trabalham muito esse lado emocional, junto com as famílias. Tem os balões né, que só são soltos no ar com as cinzas das pessoas. Nós andamos até pesquisando esses balões, mas aqui no Brasil não tem, é difícil, eles tinham que ser importados, mas a empresa não conseguimos, mas era um produto que nós estávamos pesquisando, entendeu? Porque é um acessório para servir para os crematórios, né? Então, isso também era. Tem os diamantes. Eu soube que tem uma empresa que faz das cinzas um diamante, né, para um anel, né? Tem. E também no Brasil existe isso? Tem crematórios que já têm pessoas que colocam as cinzas no diamante. As cinzas são colocadas em pinturas, em quadros. Aqui no Brasil já existe isso. Quem pinte com as cinzas. Com as cinzas, exatamente. Só que isso já é um trabalho mais personalizado. Então, é o crematório que trabalha esse setor. Porque para nós, como empresa, seria muito difícil você disponibilizar para o público geral, né? Isso aí é um trabalho super personalizado, né? Valmir, quando vocês têm produtos que vocês importam, como é que é trabalhar com esse produto? Você tem que adiantar o dinheiro, pagar imposto e se encalhar? Se encalhar é preju. Se encalhar é preju. No final, esse produto é para as alfândegas, para as importações, é um produto qualquer, é mercadoria. Então, é a mesma coisa que você fosse importar bicicletas, digamos assim. Nós importamos bastante, importamos da Itália, importamos da Índia, da China, esse pingente você viu vem da China, e você tem que lidar com toda a legislação e a burocracia ligada às importações, mas isso nós Demora muito a liberação? Da compra até a chegada aqui? Temos aí um prazo meses? um mês e meio, mais ou menos. Melhorou. Já temos um prazo já estabelecido. Felizmente, nossas cargas já entram sem grandes problemas e tal. Estamos credenciados. Então, assim, através do Porto de Santos, uma vez que a mercadoria chega, em uma semana está em nossa casa. Como é que se manda cinza para fora? O sujeito morreu aqui, mas a família é de fora. É possível mandar cinza para fora? É possível. É possível, depende muito do país de destino, porém, na grande maioria das vezes, funciona da seguinte forma: você precisa ir a um consulado do país de destino, as cinzas são colocadas em uma urna para cinzas, né? E essa urna vai dentro de uma caixa de madeira, que vai depois ser despachada. Normalmente, essa caixa de madeira é lacrada pelo consulado. Tá? Então, nós fornecemos até essas caixas de madeira feitas sob medida para nossas urnas, no caso, né? E a maioria dos consulados lacra essa caixa e ela pode ser despachada sem problema, sem ser acompanhada por alguém. Existem pessoas que viajam e levam a cinza. Aí, nesse caso, a coisa é mais simples. Existem pequenos baúzinhos, pequenas... Parece que o Vila Alpina dispõe de um baúzinho de madeira onde você coloca uma urna e aí você pode levar na mão, tá? Isso... Mas é assim, é sempre, quando nos procuram, é sempre as pessoas meio apavoradas. Minha mãe, a minha avó quer ser sepultada as cinzas ela quer que leve para a Alemanha. Então, nós damos a informação até onde a gente conhece, né? Mas o ideal, inclusive, porque as companhias aéreas, se as cinzas vão desacompanhadas, também a companhia aérea tem que saber. Assim. Então, a gente sempre recomenda, olha, o que a gente sabe vai até aqui. Nós podemos disponibilizar desse produto, só que, por favor, antes de comprar, se informe direito, porque nós não sabemos, né? Existe muita legislação a respeito. O que o setor têxtil, ao longo de 20 anos que vocês atuaram, ajudou no empreendimento atual de vocês? O que de experiência vocês tiraram e deu certo aqui? Olha, essas urnas hidroecológicas tem muito design nelas, tem muito do design, da experiência nossa de design para a criação delas.
nós trouxemos 2 modelos só, essa da árvore e essa do anjo, no caso. Existem 7 modelos. As outras são para os budistas tem uma urna com mantra, tem uma mandala, tem os passos na areia. Tudo isso é desenvolvimento de produto. E no setor têxtil isso é muito importante, desenvolvimento de produto, de novos desenhos. A cada 6 meses nós tínhamos que trocar coleções. Então isso faz parte da nossa alma, digamos assim, de empreendedores. Estar sempre procurando inovar e colocar coisas novas. Eu poderia até te dizer que a gente tem um grande cuidado até nas embalagens de todas as urnas. Elas vão embaladas de uma forma apropriada. Essa urna vai num papel seda, vai dentro de um saquinho de TNT, vai numa caixa apropriada, com o nome e tudo mais. Falando assim, parece que a coisa é óbvia, mas nem sempre é óbvia. No setor funerário, nem sempre as coisas são tão óbvias. Existem muitas empresas que trabalham de uma forma mais informal. Até porque era mais uma reserva de mercado e a coisa se abriu, né? Agora é concorrência. Com né? a cremação, eu acho que o setor funerário está se profissionalizando também. Inclusive as funerárias mudaram muito de enfoque. Para você ter uma ideia, os nossos clientes, temos 5, 6 funerárias. As funerárias, pelo menos no nosso setor, elas não investem. Hoje em dia as funerárias investem muito em planos funerários, em urnas, caixões, né, que eles chamam urnas, que a gente chama caixão e tal. Mas em urnas para cinzas ainda não, porque talvez eles acham que os crematórios é um setor meio à parte. Então também o setor funerário, vamos dizer, as funerárias também estão mudando, né, de tipo de serviço, tipo de atuação. E nós vimos que com a cremação houve uma certa profissionalização do mercado funerário. E a questão religiosa? Tem religião que não permite a cremação? Como é que vocês lidam com isso? Ou cada uma tem um desejo? Quase todas as religiões permitem. Pelo que a gente sabe, os judeus são que queimam menos, porém já temos clientes crematórios que nos pediram as estrelas de Davi para serem colocadas em algumas urnas para cinzas de metal, porque foram para judeus, é claro. Então, realmente, eu acho que todas as religiões têm sua ala É uma questão até cultura e de higiene, né? Eu acho que estamos falando de... não é só moderno, é uma necessidade da vida moderna, né? Esses espaços, esses cemitérios todos aí, vai contaminar de repente lençol freático, enfim. Exatamente. Né? Eu queria agradecer a presença de vocês. O assunto temos que encarar de frente, tem que deixar de ser tabu. E como nós estamos no mundo dos vivos, semana que vem nós vamos falar de um festival de música pela internet. Não deixe de ver. Uma boa semana e vamos torcer para o Brasil não dar esse suadouro que deu no último sábado. Um abraço.